Boa noite, amigos e amigas internautas. É com muito prazer que a gente está aqui para fazer mais um programa piloto Ondas da Paz, nessa série de programas que estamos fazendo para aprimorar as produções aqui do nosso estúdio Harmonia. E é realmente uma alegria muito grande a gente ter conosco aqui hoje para fazer o nosso programa, que vai tratar sobre causas espirituais das doenças, a saúde na visão espírita. Está aqui conosco hoje para conversar com a gente uma figura importante aqui da Fundação La Harmonia, do Centro Espírita Harmonia, nosso amigo médico, urologista, coordenador também do ambulatório Eurípides Bassanufo, aqui da Fundação La Harmonia, o nosso amigo Sheldon Menezes. Boa noite, Sheldon. Boa noite, amigo. É um prazer estar aqui. Ok, e a gente vai estar junto durante esse programa para conversar sobre esse tema muito importante que acredito que desperta a sua curiosidade, o seu interesse. Mas antes eu quero oferecer a você a nossa mensagem do dia. A paz. A paz é a energia que nos faz entrar verdadeiramente em contato com Deus. Por mais que evoluamos, por mais que ascendamos, só cresceremos de verdade quando encontrarmos a paz genuína. Ela será sempre o sinal. Ela é a libertação do torpor, da apatia, da anestesia dos sentidos. Alcançando a pacificação, seremos verdadeiramente vitoriosos. Neste espaço não há esforço. A dor desaparece por completo. O nosso coração enche-se de bem-aventurança e nos deixamos embalar pela doce canção da vida em plenitude. A essa busca nos entreguemos. A ela nos ofereçamos sem resistência, para que o divino brote do nosso ser como um impulso verdadeiramente libertador. O Pai representa o marco da paz perene que nos guiará. Que possamos nos dirigir a esse tesouro como quem busca o maior dos objetivos. Estando aí, não haverá mais o que temer. A segurança gerará em nós uma serenidade inabalável, que será a verdadeira guardiã para todas as tormentas do mundo. Pacifica-te e entrega-te a Deus e verás que tudo isso é real. Permitindo-se este encontro, a felicidade tão somente lhe tomará por inteiro, fazendo-te pleno eternamente. Com essa reflexão, a gente se prepara, abre o espírito para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre saúde. Sobretudo é um bate-papo sobre saúde. Por isso eu convidei aqui um médico para estar conosco, porque nada melhor do que um médico para a gente poder conversar sobre saúde. Um médico que é também espírita, trabalhador aqui do Centro Harmonia e que tem realmente uma experiência tanto na área profissional como também aqui como terapeuta espírita. Antes de tudo, Sheldon, eu queria perguntar para você o que é a saúde no conceito médico? Existem, na verdade, vários conceitos sobre saúde. Ao longo da história, algumas pessoas já disseram que saúde, ser saudável é não ter doença. Outros disseram que não bastava não ter doença para ser saudável. O conceito mundialmente aceito hoje em dia é o conceito da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que define saúde como um bem-estar biopsicossocial. Bio do corpo, psico da psique e social do meio de relacionamento. A AME, Associação de Medicina e Espiritismo do Brasil, ela acrescentou o espiritual
nesse conceito. A A AME Brasil. Algumas pessoas disseram que a Organização Mundial de Saúde ampliou o conceito. Até onde eu sei, não. Foi a AME Brasil. E aí transformou o conceito de saúde em bem-estar biopsicossócio e espiritual. Então, é o conceito que nós espíritas seguimos, e a OMS, da forma de biopsicossocial, esse bem-estar que é considerado no mundo inteiro. Você acha que está distante o tempo em que esse conceito espiritual vai entrar na OMS, não vai ser somente nós espíritas que vamos adotá-lo? Não, eu não acho. Eu acho que está bem próximo. Se a gente perceber, existe um quê de espiritual em toda a humanidade. De formas diversas, que não da forma espírita, mas o espiritual já permeia até as próprias religiões. Há uma certa, digamos assim, contextualização dos conceitos, porque foi visto que isso ficava um pouco ultrapassado ao longo do tempo. Então, as próprias religiões, os próprios profissionais, eles hoje ampliam a sua mente, o seu conceito para o espiritual. É normal você ver em universidades famosas nos Estados Unidos matérias que focam sobre o espiritual. Você vê trabalhos relacionando a fé como algo importante para a cura. Então, de certa forma, a OMS, em um tempo que aí é difícil a gente prever, deverá ampliar o conceito. Sim. Essa questão da saúde, da cura, né, Sheldon? A gente vê que no meio espírita é uma coisa que faz parte do dia a dia dos centros espíritas, tratar da saúde das pessoas de certo modo, porque as pessoas chegam no centro espírita com problemas psíquicos, problemas de saúde física, e os centros espíritas terminam se transformando em grandes pronto-socorros e até mesmo hospitais, de certo modo. Há centros espíritas que têm uma estrutura praticamente de um hospital espiritual. Então, qual é o grande desafio hoje, principalmente para os profissionais de saúde que trabalham no movimento espírita, de lidar no meio dos aqueles que são atendidos, desses limites entre aquilo que é o tratamento espiritual e o tratamento propriamente físico? Como é que você vê isso na prática, você que trabalha e acompanha isso no movimento espírita? Isso é importante. Acaba havendo uma dúvida quanto aos limites de cada um, até onde se deve ir com o físico, com a medicina tradicional e até quando deve-se ir para o espiritual. Eu acho que o mais importante para aquele que lida com a saúde é ter uma visão espiritual da parte física e ter uma visão física, médica, tradicional do espiritual, para que a gente não se perca. Pelo contrário, os dois elementos venham a se somar. Você perceber que ali pode haver algo espiritual, e sempre há, mas oferecer o que a medicina tem de recursos para o alívio de dores, de doenças. Então, você ampliar a compreensão e oferecer ao paciente algo mais do que medicamentos. Se a gente for para a sabedoria popular, que na verdade é muito vasta e muito grande, porque se forma ao longo dos séculos, a gente já se acostumou a ouvir que as pessoas aprendem pelo amor ou pela dor. Esse é o grande jargão. Grande jargão do movimento espírita. Né? Mas isso é verdade, não só no meio espírita. Nós sabemos que fomos feitos simples e ignorantes por Deus, pela força criadora que chamamos Deus. E a dor, por sermos simples e ignorantes e ainda mergulhados em sentimentos, em paixões, orgulho, vaidade, egoísmo, nós criamos em nós mecanismos que acabam com que a dor acaba sendo útil ao nosso crescimento.
ninguém deve se arvorar ou ir atrás de uma dor, de uma doença para crescer. Mas, infelizmente, no nível em que nós nos encontramos, a dor, e a doença é uma forma de dor, é um grande elemento. Então, do ponto de vista espiritual, a gente pode dizer sempre que a doença é algo bom, porque nos convida a uma transformação, a sermos melhores do que o que nós somos, sempre. É preciso, então, a gente sempre contextualizar, sempre que possível. É claro que ninguém vai dar um espirro e procurar saber espiritualmente o que é que está precisando aprender, mas principalmente naquelas doenças que limitam algo que nós queremos fazer, o que nós gostávamos de fazer, acho que nós precisamos, sim, parar um pouco e refletir, saber o que é que essa doença está querendo nos ensinar, para que a gente não recorra naquelas doenças que são recidivantes. A gente melhora, mas logo depois a gente adoece de novo. Porque, na verdade, a lição não foi aprendida. Com certeza. A gente tem que tomar cuidado para o sujeito não sentir uma dor de barriga e procurar um centro espírita. Mas há sempre essa reflexão. A doença, ela tem, de fato, uma matriz espiritual. Mas a gente poderia realmente afirmar, sem nenhum risco, de que toda e qualquer doença que aparece no indivíduo tem uma causa espiritual, essencialmente falando, ou o resfriado que o sujeito pega mesmo foi porque tomou um vento, como se diz aí a bactéria, e não tem nada a ver com a causa espiritual. A prática clínica, como também a sua experiência dentro do trabalho do espiritual, a gente poderia afirmar realmente que toda e qualquer doença tem uma matriz espiritual? De uma forma mais ampla, sim. Porque nós somos espíritos. Então, tudo que acontece conosco é espiritual. Porque nós somos espíritos que vivemos temporariamente encarnados. Os nossos problemas, na verdade, a matriz dos nossos problemas está no nosso perispírito. E é ele quem modela o nosso corpo. E as nossas necessidades de aprendizagem se refletem no perispírito, que na verdade está modelando um corpo. E esses problemas podem aparecer no corpo, consequência de equívocos em vidas passadas, como nessa vida também. Como eu disse, é difícil a gente ficar contextualizando qualquer problema simples. Mas se a gente for analisar um resfriado, por que uma pessoa adquire, por exemplo, não um resfriado, mas uma gripe, que é transmitida por um vírus? Alguém chega gripado num ambiente com várias pessoas e algumas pegarão e outras não. Por que aquelas pessoas pegaram a gripe? Aí a gente pode dizer, porque a imunidade está baixa. Mas e por que a imunidade está baixa? Quando a gente vai nesse processo do porquê, aí nós chegamos no estresse, porque está muito estressado. E por que está muito estressado? O estresse é um reflexo pessoal. É uma reação pessoal diante de estímulos da vida. O que é estressante para um pode não ser para o outro. Então não deixa de ser algo pessoal. Mas não dá para, como eu disse, não dá para você levar a sua vida a cada pequeno tropeço, doença, problema, você parar e ficar imaginando foi o que eu fiz, tal. Mas assuntos importantes, problemas importantes que mexam com você, que desestabilize você, a pessoa, acho que é importante, sim, que a pessoa pare e reflita um pouco. O que é que isso está querendo me ensinar? Infelizmente, até a mediunidade no passado já foi tomada como doença. Né? Sim. Quando, na verdade, é realmente uma chance muito grande que o espírito tem, através do exercício dessa faculdade, até de recuperar a sua saúde psíquica plena, que ele já não teria se não o fizesse. No seu trabalho aqui no Centro Espírita Harmonia, que se realiza todas as sextas-feiras, às 17 horas, como é o nome da atividade? Visualização curativa. Há elementos de visualização, há o trabalho com a fluidoterapia, o passe. Você poderia falar um pouco como é que ocorre esse trabalho aqui no Centro Espírita Harmonia? Bom, o trabalho é destinado para as pessoas que têm problemas de ordem física ou psicológica. Então, ele está destinado a pessoas com alguma espécie de doença. Ou que a pessoa se rotule como doente.
Ele ocorre em 10 sextas-feiras, por 10 sextas-feiras. Não se sabe, na verdade, em nenhum trabalho espiritual por que são 10 semanas, normalmente são, mas não se sabe por quê. Alguns trabalhos, algumas casas realizam trabalhos com 7 semanas, 7 participações. Não se sabe por quê, na verdade. Mas nós realizamos 10 porque é um número tradicional, digamos, culturalmente, é tradicional, existe algo cultural nisso. E também porque entendemos que 10 semanas é o tempo para que as pessoas reflitam um pouco sobre o processo pelo qual elas estão passando. A doença nos convida a uma transformação, a uma reforma íntima. Então, antes disso, precisamos nos conhecer, saber o motivo disso, refletir. Não é só ter o alívio do passe, não só a transfusão da energia. Porque, como eu disse, se nós recebemos uma transfusão de energia, melhoramos e continuamos fazendo o que estávamos, provavelmente iremos adoecer de novo ou da mesma doença ou de uma outra. Então, o tempo é importante para que as pessoas amadureçam. Durante esse trabalho, elas participam antes de começar a visualização curativa em si, existe uma palestra com temas relacionados à doença, à saúde, à cura, para que essas pessoas comecem a refletir um pouco, trazendo para dentro de si o que é que está acontecendo. Depois elas vão para um salão onde é feita uma meditação, e durante essa meditação, ela é feita basicamente para que as pessoas não percam a concentração no trabalho que está sendo feito. E não divaguem Sim. com outras ideias, com preocupações do dia a dia, do trabalho, de família, que ocorre e é natural de todo mundo. Durante esse trabalho, os espíritos, através dos médiuns de cura, vão doando energias que são energias curativas. Espíritos que se especializaram em cura, que tem a coordenação de Eurípides Barçanufo, que é o espírito que coordena as atividades de cura, não só médicas de saúde, o ambulatório, inclusive, ele empresta o nome ao ambulatório médico, Eurípides Barçanufo, como os trabalhos de passe, de cura, fluidoterapia dessa casa. Então, ao final das 10 semanas, as pessoas passam por uma avaliação para saber se melhoraram, se tiveram alguma percepção, e a ficha que elas preencheram no início do trabalho, essas fichas vão para uma mediúnica, não presencial, eles não vão para a mediúnica, só as fichas, e lá também existe uma mediúnica voltada ao trabalho de cura. A expertise básica utilizada nessas atividades são os conhecimentos e as práticas que o movimento espírita já adota e também fruto do desenvolvimento das atividades mediúnicas da casa. Não há aí a aplicação de práticas, digamos assim, essencialmente médicas. A gente vê centros espíritas que o sujeito esteriliza a mão para fazer uma asepsia, para dar um passe, como se fosse o médico. Né? Eu acho que aí é que é o ponto. O fato da gente reconhecer a parte física, quer dizer, a necessidade de que você se cuide fisicamente, não quer dizer que você vá levar para o centro espírita uma prática como se fosse um hospital. Até porque aqui na Fundação a gente tem o hospital, o ambulatório, digamos, o ambulatório onde ali a prática é a prática clínica. Né? Eu acho que o crescimento realmente do conceito de saúde, por isso que eu perguntei a você quanto tempo vai levar para a Organização Mundial de Saúde incluir o espiritual, talvez permita com que todas essas questões de fato venham a se fundir e quem sabe a gente tenha realmente hospitais espiritualistas tratando o paciente, levando em consideração não só aqueles grupos de oração que vão fazer lá nos quartos ou aquele momento, mas realmente a equipe médica levando em consideração esses aspectos espirituais. Como nos centros espíritas, nós levamos em consideração os aspectos físicos, ao dizer às pessoas que nos procuram, olha, você está fazendo tratamento médico, prossiga, não abandone, e isso é muito importante, que você tenha em mente de que é preciso ter a continuidade do tratamento médico e aliar
o tratamento espiritual. De fato, esse tema realmente é um tema fascinante e eu quero dizer que a gente vai ter mais oportunidades. Eu quero já que desde já estou convidando aqui o Sheldon ao vivo e a você que está assistindo, porque a gente tem que explorar alguns aspectos dessa questão, mas você diria realmente ao nosso amigo internauta, Sheldon, se você tivesse dado um conselho para ele buscar essa saúde plena, física, psíquica e espiritual, o que você diria para o nosso amigo que está nos assistindo nesse momento e amiga também? Eu diria para ele se autoconhecer. Conhecendo a si próprio, nós vamos saber os motivos das nossas ações, das nossas reações, das nossas necessidades. Um conhecimento verdadeiro, honesto sobre si próprio, sem máscaras, sem rótulos, sem sombras, vamos entender exatamente quem nós somos. Uma conversa com alguém que seja muito amiga e que você não se melindre ao ouvir a opinião dessa pessoa, também pode ser muito útil. Apesar de você ter que se preparar para ouvir, não o que você quer, mas o que você precisa. Como eu disse, sem se aborrecer com o que você vai ouvir. Porque muitas vezes nós pedimos a opinião para ouvir aquilo que nós já decidimos. Não, ouvir quem sou eu, o que é que você acha de mim e aceitar a opinião do outro. Porque muitas vezes nós nos escondemos e até parecemos que nós somos perfeitos e analisamos as pessoas, as reações, o mundo como se fôssemos juiz. Como se nós fôssemos perfeitos e as pessoas estivessem ali à mercê do nosso julgamento. Então, a primeira coisa é nos conhecermos. A primeira coisa é o básico. A partir daí, nos conhecendo os nossos equívocos, as nossas imperfeições, procurar nos transformar. Porque ninguém aqui pode imaginar ser perfeito. Mas todos nós podemos nos lançar um aprendizado. E a energia que é gerada desse aprendizado, isso é captado. Então, alguém que está mergulhado em uma vibração de muito orgulho, ela talvez tenha uma vibração muito diferente de alguém que também tenha o mesmo perfil, mas que está buscando se transformar. É muito diferente. Todos nós somos imperfeitos. Mas a busca pelo progresso, a oportunidade, a compreensão de que a encarnação é uma oportunidade de crescimento, isso tem um grande valor para a oportunidade que nos é dada. Pois é, você que acaba de ouvir esse excelente conselho pela presença aqui do nosso amigo Sheldon Menezes, eu quero aproveitar e convidar você para que possa fazer junto conosco agora a nossa vibração pela paz, o nosso momento de meditação. Eu convido você a buscar uma postura confortável aí onde você se encontra na sua casa, que você possa se sentar, que você possa colocar o seu corpo em uma posição de relaxamento e ao mesmo tempo mantendo a sua coluna ereta, possa ir fechando os olhos, cada vez mais mergulhando no encontro consigo mesmo, de maneira que possa respirando, deixando que o ar entre e saia dos seus pulmões. Você pode inspirar e expirar suave e tranquilamente, cada vez mais profundamente, e relaxe o seu corpo, pedindo licença a tudo mais que possa distrair a sua atenção. Mergulhe em si mesmo. Busque no seu coração tudo de bom que há no seu mundo interno.
E acredite, há muita coisa de bom. Há muita bondade em seu coração. Inspire e expire bondade, permitindo que essa bondade natural, que faz parte da sua essência, ou até mesmo é a sua própria essência, domine cada vez mais, invada o seu corpo, o seu psiquismo, até que você sinta que essa energia é profundamente curativa, pode lhe levar a um estado de paz e de saúde, de cura. E quando você se sente em saúde, sente o seu corpo pacificado, a sua mente, e você é a própria paz. E então você pode dizer: eu sou paz. Eu sou paz. E nesta vibração, nesta entrega pela paz, sentindo a paz que lhe é própria, que é a sua própria identidade, você também vibra pela paz no seu lar, na sua família e para todo o universo. Agradecendo a Deus por estar aqui bem, com saúde e em paz. Inspire e expire essa paz que está aí em seu peito e lhe envolvendo completamente. Bem, minha amiga e meu amigo que acompanhou o nosso programa Ondas da Paz de hoje, eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência aqui conosco e também aproveitar e pedir para o Sheldon mandar sua mensagem final para o nosso internauta que está aí nos acompanhando. Minha mensagem final é um convite a que a gente amplie os nossos horizontes, aumente o nosso conhecimento sobre si próprio, sobre a vida, sobre os nossos relacionamentos, cultivando a saúde, cultivando a paz, a harmonia e crescendo, aproveitando, na verdade, a oportunidade que a encarnação nos dá de nos tornarmos melhores do que nós mesmos a cada dia. Muita paz. Fique com essa mensagem e até o próximo programa Ondas da Paz. Até lá.